do Yuri Alberto, e a previsão agora do Corinthians é que ele fique fora do gramado, fora do campo, fora do Corinthians, de 20 a 30 dias. Muito criticado, Capita, pela torcida recentemente, mas um jogador que faz diferença no elenco e a gente sabe que pode entregar mais do que estava entregando, né? Acho que agora, com essa informação, a gente vai ver como se desenha esse Corinthians. Qual o tamanho da falta? Pensando nos substitutos que tem. No último jogo, Pedro Raul não estava no banco, o Pascoal já deu aqui no começo do programa uma solução para ele, mas eu quero te ouvir também sobre as possibilidades do Ramon sem o Yuri nesse mês decisivo. Então, Dani, o Yuri nesse processo de Corinthians ame ou odeie, né? E como a gente falou, ele perde gols impressionantes, né? Que o jogador da qualidade dele, a gente sabe, né? Conhece toda a história do Yuri. Ele perde algumas oportunidades ali que ele, né? Enfim, não deveria perder, mas também faz gols importantes, alguns gols decisivos. Enfim, é um jogador que se entrega muito pelo time. Eu acho que o torcedor do Corinthians não pega tanto mais no pé do Yuri, porque vê toda a entrega dele, né? Ele estando bem ou estando mal, ele está correndo, ele está ajudando, né? Ele traz confiança para os jogadores, ele assume alguns erros que ele comete dentro do jogo. Então, assim, primeiro a gente deseja que ele tenha uma pronta recuperação, né? Que ele, acho que já fez a cirurgia, acho que 30, 40 dias, né? Para ele estar de volta, então que ele se recupere bem. A previsão do Corinthians é de 20 a 30 dias, né? Uma média aí de 30 dias. Mas que ele se recupere bem da cirurgia, que ele volte apto realmente a trabalhar novamente da mesma forma. Mas eu acho que o Corinthians consegue achar jogadores dentro do elenco para substituí-lo, Dani. Eu concordo com o Pascoal, eu acho que o Giovani entrou muito bem no último jogo. Eu acho que pode ser uma tendência, né, ele e o Romero. Porque se não acontecer isso, ele teria que trazer o Romero para dentro e talvez o Wesley entrar pela beirada do campo, enfim, modificar um pouquinho esse sistema de atacantes. Porque do meio para trás, Dani, eu acho que o Corinthians já se encontrou, né? Sim. E a gente conversou muito sobre, desde a época do Antônio, parece que hoje o Corinthians encontrou uma maneira de jogar. Seja com 3 zagueiros, né? Com o André Ramalho mais centralizado, seja com o André Ramalho jogando de zagueiro e aí o Ranieri fazendo essa função, o outro jogador fazendo a função de primeiro volante, com 2 homens também de marcação para o Garro ter um pouco mais de liberdade à frente, né? Realmente pensar na criação das jogadas e não tanto em recomposição defensiva. Então é isso, Daniel. Eu acho que o Corinthians pode sentir um pouco a falta do Yuri, mas eu acho que tem peças ali que podem suprir essa ausência. Eu vejo o Giovani, né, se for a opção, ou o Romero também jogando como camisa 9, um pouco mais centralizado, com um jogador de beirada ali que seria o Wesley. Eu acho o Romero um jogador mais experiente para segurar esse rojão, né? Porque, assim, vai ter mata-mata com o Bragantino, vai ter o jogo de volta de Copa do Brasil, que já não tem o Ranieri, que foi expulso. Sim. Então, eu vejo o Romero como um nome mais forte pelo peso desses jogos, Pascoal. O Romero vai jogar. Sim, fato. O Romero vai jogar. Agora, onde ele vai jogar é que o treinador vai decidir. O jogo é contra o Juventude em casa, né? O Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena contra o Juventude e vai precisar atacar o Juventude. O Corinthians não está numa fase que ele precisa... o Corinthians não pode abrir mão de nada. O Corinthians não pode abrir mão de ponto nenhum. Aí depois no meio de semana... tem o Grêmio de novo. Lá no Couto Pereira. Ué, tem que jogar. Entendeu? Tem que jogar. É difícil. É muito complicado. Eu entendo isso. É muito complicado. Eu vou parar só nesses 2 jogos, que da parte de cima, sem falar do Bragantino e Corinthians, e depois de Fluminense e Corinthians, aí depois tem o Bragantino de novo, tem jogo pela Copa Sul-Americana, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, a tabela do Corinthians, ela é uma ingratidão só, hein? Não tem nada grátis pro Corinthians, não tem. Nunca teve, vai ter agora. Nunca teve. O Corinthians nada é simples. Agora, não dá para abrir mão de pontos em casa, pontos, estou falando no plural. 3 pontos contra o Juventude. Se a intenção é se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento, não pode abrir mão de uma vitória contra o Juventude. Sim. E você, para ganhar uma partida contra o Juventude, você tem que atacar. Tem que buscar o resultado. E como é que o Corinthians faz isso? Pelo menos com o formato de jogo do Corinthians contempla 2 atacantes. São 2 volantes, né? Que o Corinthians geralmente joga com 2 volantes. Ou em casa não vai jogar com 3 zagueiros,
Não vai jogar com 3 zagueiros, mas esse é um jogo para ter pelo menos um jogador de velocidade. Sim. Vai ter que... Porque é o seguinte, o Juventude você vai ter que abrir a tranca. Sem abrir a tranca, você não vai entrar no Juventude. Como é que você vai ter que jogar contra o Juventude? Existem alguns modos para você superar retranca. Como é que você supera a retranca? Primeiro, chutando de fora da área. Segundo, na tabela que os caras chamam os jogadores chamam geralmente de 1-2, toque e passa. Você consegue. Na individualidade, no drible, você pegar a bola, driblar, porque você clareia. Sai do primeiro, você já clareou o jogo para você. Se sair o segundo na marcação, abre um espaço para o companheiro penetrar, você consegue fazer o passe. Então, tem muitos formatos de você surpreender o adversário. E o Corinthians tem que encontrar o formato para esse jogo contra o Juventude. Vai ser fácil? Não. Muito pelo contrário, vai ser complicado o jogo para o Corinthians. E o Yuri Alberto, vou falar aqui a minha impressão, o Yuri Alberto vai fazer muita falta. A torcida, mas Pascoal, ele pega aquela bola dentro da área, bota lá no placar eletrônico. É verdade. Sim. Mas quem é o artilheiro do time? Ele faz gol. Quem é que corre para todo mundo? Sabe? Corre mesmo. Eu não gosto de Yuri Alberto de pivô. Já falei isso para vocês. Quando o Yuri Alberto jogar de pivô, para ele receber a bola e tentar fazer a jogada, ele tem dificuldade. Porque o melhor dele é de lado, mano a mano com o zagueiro. Ficar jogado de perfil para o cara. Fica perfilado com o cara. Quando você pega essa bola dele perfilado com o zagueiro, dá um tapa na frente, é duro de parar. Esse é o melhor lance dele. Agora, o Corinthians vai sentir muita falta dele. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Zero dúvida a esse respeito. Vocês veem classificação, aí pensando em mata-mata, obviamente, né? Vocês veem classificação ameaçada pela falta dele? Contra ou o não Grêmio? chega tanto? Porque, assim, eu entendo que o São Paulo perde demais, inclusive em chances de passar de fase com mais tranquilidade, de vencer adversários em confrontos iguais com mais tranquilidade, sem o Alisson. Eu já não acho que o Galo sem o Hulk vai deixar de fazer gols, sabe? Quanto que a falta desse jogador modifica mas ele ficou fora do jogo lá contra o CRB, que ele saiu machucado. Foi um perrengue, foi um sufoco para empatar. Mas aí eu acho que é diferente, assim, já misturando o Galo nisso, né? Porque eu acho que é diferente porque aí o Milito vai pensar em estratégias, pensar em que outros jogadores podem ocupar a faixa de campo, mudar de posição para suprir essa falta de uma outra maneira. Então eu acho que, assim, beleza, vai fazer falta, mas não compromete. Eu acho que o jogo, Dani, contra o Grêmio, que você está falando com relação a esse jogo de mata-mata. O Juventude é primeiro. O Bragantino na Sul-Americana no mesmo então, período. eu acho assim, vamos olhar para o Grêmio, que é o confronto ali que o Corinthians tem pela frente. Eu acho que o jogo já é muito complicado, né? Antes do Grêmio tem o Juventude. Não, eu falo, a Dani falou de mata-mata, né? De mata-mata. É isso, né? De eliminação, né? Olhando de eliminação, né? Acho assim, a pergunta foi se o Yuri Alberto teria impacto numa classificação ou eliminação do Corinthians. Dani, eu acho que o jogo é muito complicado, eu acho que o Grêmio fez um bom jogo aqui na Arena, talvez poderia até vencer o jogo, enfim. Mas eu não consigo ver, o Corinthians foi eliminado porque o Yuri Alberto não estava em campo. Eu não consigo ver dessa forma. Até porque ele faz gols importantes, enfim, mas ele não vive o seu melhor momento. Sabe? A gente olha e a gente percebe algumas falhas, enfim, alguns momentos em que a arquibancada reage a algumas ações dele. O que a gente não pode negar é que o Pascoalzinho falou, a gente já falou aqui, é que ele faz gols importantes e ele corre demais pelo time. Ele luta 90 minutos, fazendo gols importantes ou não. Mas eu acho que você tendo a opção do Giovani, do Romero, do Wesley, do Garro se aproximando um pouco mais da área, que o Corinthians tem muito a ganhar com isso, né? Porque assim, o Garro em muitos momentos, quando ele fica mais próximo da entrada da área ali, ele é um ganho gigantesco para o Corinthians, porque ele tem um chute, né, quase que perfeito de fora da área, tem a visão do goleiro, enfim. Eu acho que é mais isso, é você, na ausência do Yuri Alberto, lógico, escolher as melhores peças para formar esse ataque e cada vez mais aproximar o Garro da área. Acho que nisso está uma grande chance do Corinthians melhorar o seu jogo e talvez conseguir a sua classificação contra o Grêmio. Já nesse... vem aí o número dos outros atacantes, né? A gente viu aqui algumas possibilidades, eu gosto muito do nome do Romero pela entrega, pela experiência, por tudo que ele já entregou a esse Corinthians em outros momentos. Quando o Corinthians precisou dele, eu acho que esse é um dos momentos. Então, assim, tem 36 jogos, 9 gols e 4 assistências. O Giovani é muito mais recente, tem muito menos jogos, né? Mas a gente também tem uma amostragem do que é o potencial dele, um gol, não tem nenhuma assistência. O Pedro Henrique tem uma assistência em 16 jogos. O Pedro Raul... Cara, o Pedro Raul tem 24 jogos, 3 gols, mas acho que ainda tá devendo muito. E ele tava lesionado, né?
Estava machucado, óbvio, tem que dar um desconto, mas eu digo assim, nos momentos em que esteve em campo, Pascoal, ele chegou como uma contratação cara de quem se esperava muito e não correspondeu. Mas o formato de jogo do Corinthians não contempla um centroavante dele, com o porte Você acha que se ele tiver uma nova chance com o Ramon pode melhorar? Se o Ramon precisar de um centroavante e um pivô dentro da área. Pivô. Porque o que o Ramon propõe é um time que... O Ramon, vamos citar, sem jogar com 3 zagueiros, ele usa 3 volantes. Sim. Certo? Às vezes o primeiro volante encaixa ali e faz a linha de 3 na zaga. Aí é o Ranieri que encaixa nessa de terceiro. Agora, no jogo contra o Grêmio não vai ter o Ranieri. Não. Né? Alex Santana e Rian. Então, e deve jogar o Alex Santana com o Rian e talvez eu o Charles, não tem o Bidon. Eu jogaria com o Breno Bidon. Eu jogaria com o Breno Bidon. O Breno Bidon sempre foi terceiro volante. Ele joga de segundo volante no Corinthians, com mais força de marcação, mas é ele quem sai com a bola. É ele que faz o time aparecer. Ele que dá liberdade para o Garro pegar a bola um pouco mais tranquilo entre as linhas, entre o meio-campo e a defesa adversária. Então, esse garoto é muito bom. Ele não pode estar sendo pretendido por 3 equipes europeias e não jogar toa, né? À toa, não é? E não jogar no time do Corinthians, né? Eu não sei, às vezes eu tenho algumas dúvidas a respeito disso, porque ele tá treinando tão mal assim. Não deu para entender também as movimentações do Ramon com relação ao Bidon, né? Porque assim, eu vejo o Bidon na frente do Charles, por exemplo. Eu acho que teria um trabalho ali, sabe, a ser feito no dia a dia para conquistar a posição. O Ramon já deu, o Emiliano já falou muito sobre, né? As movimentações de um e de outro, mas eu acho que o Bidon, com esse homem mais centralizado, ele tem muito a oferecer. Eu só fico na dúvida se ele vai usar o Bidon e o Rian juntos, né? Porque aí é juventude, né? Um pouco, o jogo pede um pouco mais de experiência. O Ramon não tem essa característica, né? De pegar muito menino e botar para jogar. Eu acho que a questão mais é em cima da utilização dos 2 meninos juntos. Mas eu acho mais fácil ele colocar 3 zagueiros na falta do Ranieri do que colocar mais um meio-campo para frente. Aí o André faz aquela função. Eu acho. Também acho. Aí o André eu acho mais provável. E o André também joga de volante. Quando joga com 3 zagueiros, quem sai é o André. Sim. Então pode ser que ele se utilize disso, jogar com 3 zagueiros. Eu não acho que o Corinthians tem que jogar na tática do chaveiro contra o Grêmio. Até porque vai estar... o jogo é fora, né? Vai falar que vai estar em casa. O jogo é lá em Curitiba. Não, o jogo em casa já foi. O jogo é taco a taco, né? Para mim, o jogo é taco a taco. Joga em casa contra o Juventude e faz uma viagem pertíssimo, do lado, vai para São Paulo, Curitiba. Pertíssimo. É a ponte aérea. É a ponte aérea, são 40 minutos. Então você chega tranquilo, tranquilo para você fazer esse jogo aí. Então eu acho que o Corinthians pode se utilizar de algumas formas de jogo para esse jogo contra o Grêmio. O Grêmio tem um bom time, acho que o Grêmio tem que muito a melhorar. Você sabe que eu acho que o time do Grêmio tem falta? Vou falar para vocês, de um centroavante. O Grêmio jogou o ano passado baseado, mas que era um centroavante diferente. Ele tá Luizito, eu falar de Luizito Soares. O Bright White foi apresentado hoje. Então, o Bright White, mas vai precisar de um tempo de treinamento para poder jogar. O Bright White, vamos ver jogar. Como é que foi, Pascoal? Engoliu seco aí? O que aconteceu? Engolida seca. Quer uma água, Pascoal? Bright White. Vamos esperar jogar. Não é porque o cara joga na Dinamarca, porque ele é dinamarquês, que passou pelo Barcelona, que ele joga na seleção da Dinamarca, que ele é um espetáculo. Não é nada disso, hein, gente? Eu torço para que ele dê certo. É uma marca, é um negócio para vender camisa, um espetáculo, né? Mas trocar Luizito Soares, que centroavante. Eu vou falar para você, entre todos os centroavantes que tem no Grêmio hoje, o Diego Costa joga. Ah, sim, mas é porque ele tá machucado, né? Esse joga, essa lesão dele atrapalhou muito o Grêmio, inclusive. Atrapalhou muito o Grêmio. O Grêmio contratou um centroavante uruguai de 20 anos. Matias Arezzo. Joga bem. Tem jeito de centroavante. Pega a bola na área, sai do zagueiro, é forte, aguenta o tranco. Então, eu acho que é um legal, mas o... Bright White. Vamos esperar. Você está entendendo o que ele está fazendo, capitão? Ele está tentando migrar o assunto já para ver se pula o placar do jogo do final de semana. Não, isso aí não tenho dúvida disso, não. É Corinthians e Juventude. 1-1. Corinthians e Juventude. Pô, mas você falou que o Corinthians precisa ganhar, não pode abrir mão dos 3 pontos. Mas é exatamente por isso, porque o time do Juventude é um time que sabe... Aqui há uns
eu falei aqui há um mês que para mim o melhor time do Rio Grande do Sul é o Juventude. Aí teve a mudança de treinador. E o time perdeu 2 partidas seguidas, não foi? Não tem um bom aproveitamento jogando fora de casa. Teve 2 derrotas seguidas. E já pesaram no Jair. Como se... Gente, tem que compreender. O Mano chegou no Fluminense, também não ganhou. É difícil. O Roger no Inter não ganhou, acho também. O Roger no Inter não ganhou. E o Roger só tem o Palmeiras pela frente no domingo. Só isso. É osso, gente. É um osso atrás do outro. Então deixa só o capitão dizer quanto é que vai ser esse jogo pra gente falar desse aí. Internacional e Palmeiras é um jogo que interessa. A gente ainda vai passar aqui em São Paulo e Flamengo. Vamos falar muito dessa partida. A expectativa é que o Gabriel seja titular na vaga do Arrascaeta. A gente já trata desse assunto aqui, mas antes eu quero o placar do capitão. 2-1 Corinthians, Dani. 2-1 Corinthians jogando contra o Juventude em casa. Eu acho que vai ser 1-0 Corinthians esse jogo. Próximo jogo a ser trabalhado aqui no Sport Center, o Corinthians que recebe o Juventude. Corinthians que melhorou seu futebol, mas isso ainda não gerou uma soma de resultados que permita ao Corinthians... Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez o penúltimo treino nesta sexta-feira. Preparação aí para o jogo de domingo contra o Juventude na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, já que o Corinthians é o 15º colocado, tem 19 pontos e está a 1 ponto da zona de rebaixamento. 2 equipes que estão abaixo do Corinthians têm jogos a menos, portanto, uma vitória será muito importante. O Juventude é o 13º colocado e tem 21 pontos. Tem jogos a menos também. Ambas as equipes chegam de confrontos pelos jogos de ida da Copa do Brasil. O Corinthians ficou no 0-0 com o Grêmio na Neoquímica Arena. Nesta quinta-feira, o Juventude ganhou do Fluminense por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi. Resta saber se Jair Ventura e Ramon Dias irão poupar jogadores para este confronto, já que na próxima semana o Juventude visita o Fluminense pelo jogo da volta e o Corinthians visita o Grêmio. Bom, o Alvinegro terá que fazer modificações obrigatoriamente, tá? Perde 2 titulares para o domingo. O Romero vai cumprir suspensão e Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula, deve ficar por pelo menos 1 mês fora dos gramados. Provável Corinthians, time que deve enfrentar o Juventude pela 21ª rodada do Brasileirão. Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, o André Ramalho, o Félix Torres, o Hugo, Ranielli, Charles, Alex Santana, Garro, Giovani, Wesley, esse o provável, lembrando, o Yuri Alberto afastado de pelo menos 2 jogos, pelo pedra na vesícula, precisou passar por uma cirurgia. Informações envolvendo o Corinthians no sentido de mercado, né? Tem toda essa discussão com a patrocinadora nova de um investimento para contratar. Conversas abertas com o Thales Magno, que ex-Vasco da Gama, que atua no New York City. O Corinthians já abriu as conversas para tentar a contratação do jogador, mas ainda não chegou a um modelo de negócio. Se será empréstimo ou contratação definitiva. Thales Magno vem de uma cirurgia no joelho e por isso jogou muito pouco nessa temporada. A gente arrematar, o Corinthians gosta do nome, André? Ele tem 22 anos, foi vendido por 60 milhões de reais para o time dos Estados Unidos, que faz parte do grupo City. Aí teve problemas, se lesionou, se machucou, ficou fora, jogou pouco e aparentemente está insatisfeito, não tem uma boa relação com a comissão técnica. E aí o jogador naturalmente pensa em voltar para o seu país. Mas eu repito, ele é muito jovem, tem 22 anos, um jovem atacante, já mostrou capacidade, já mostrou potencial, já mostrou ser um jogador promissor, tanto é que foi negociado. Vamos ver se o Corinthians tem a capacidade financeira de trazê-lo. Pelo que se sabe, ele está querendo deixar o clube nos Estados Unidos. Existe uma oportunidade não só para o Corinthians, como para outras equipes aqui. Vamos ver quem sai na frente e quem consegue fechar esse negócio.